Olá, queridos e amados professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. É com muito prazer que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus e agradecê-los por ter mandado para mim tantas mensagens de carinho, mensagens que estão gostando do nosso conteúdo que estamos aqui liberando, as nossas videoaulas da nossa escola. Isso me alegra, me motiva a continuar esse trabalho para que a nossa escola dominical possa continuar sendo a escola padrão teológica e que vise o crescimento do reino de Deus. Eu estou muito feliz, satisfeito pelos resultados que, haja vista, temos alcançado mediante essas aulas. Isso, para mim, é de uma alegria imensa. Gente, vocês ainda que não são inscritos no meu canal no YouTube, onde eu libero essas aulas, e se você deseja compartilhar essas videoaulas, que na verdade são uma síntese da nossa escola bíblica, compartilha com amigo, com irmão, tá? Com o grupo da sua igreja, para que eles possam desenvolver e aguçar o desejo pela escola bíblica dominical. Talvez isso vai ajudar a sua escola dominical a despertar um desejo, aguçar nos irmãos o desejo pelo aprendizado. Isso será muito importante. Haja vista que estamos vivendo momentos muito difíceis, onde precisamos voltarmos, eu falo voltar de maneira genuína, à prática do estudo da palavra de Deus. Isso é fundamental para o crescimento do reino de Deus. Bem, estaremos estudando a lição de número 6, e eu torno aqui a frisar e a falar aos irmãos que é uma síntese que eu trago da nossa lição, tá? É uma síntese onde o meu propósito, o desejo, é aguçar nos irmãos o desejo para que vá mais a fundo e possa, na sua escola, na sua classe, desenvolver lá um aprendizado, tá? Para que seja uma escola tão dinâmica, tão poderosa e tão abençoadora. É uma síntese que eu trago aqui para despertar os irmãos da nossa escola bíblica dominical. Bem, estaremos estudando hoje a lição de número 6. Hoje, né? E temos por título dessa lição, estamos abordando, e esse título é até um título que tem uma semelhança com o título que nós estudamos anteriormente, a sutileza do divórcio. E nessa lição, nós vamos estudar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Das ideologias contrárias à família. Se você tem uma lição da CPAD, se você é aluno, se você é coordenador, professor, né, eu acredito que essa lição tem despertado em nós, tem aguçado em nós o desejo de nos prevenir, tá? Nos vacinar contra essas sutilezas, como também nos dando ferramenta, mecanismo para nós combater essas sutilezas que ora está a ir tão aclarente, tão aos nossos olhos. Bem, nessa lição de número 6, abordaremos aqui as sutilezas das ideologias contrárias à família, e para nós sustentar essa lição e o argumento que nós estamos aqui desenvolvendo, nós tomaremos o texto de apoio, o texto base para sustentar o argumento dessa lição, está baseado no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 24, tá? É onde nós estamos ali, pautado essa lição, onde o nosso comentarista, pastor José, que comenta essa lição, José Gonçalves, e ele aborda esse capítulo 2,
versículo 18 até o 24, como um ponto de argumentativo para a gente desenvolver aqui a nossa lição. Para que alguém não diga e não venha refutar dizendo é um pensamento dessa sociedade, é um pensamento desses crentes, é um pensamento. Não, não é um pensamento, é a palavra de Deus que nós estamos aqui nesse momento aclarando, tá bom? Então, vejamos a nossa introdução, querido professor, querido aluno, a nossa lição que nós vamos abordar, e aqui a nossa introdução. Eu acho interessante que na nossa leitura lá, em Gênesis capítulo 2, versículo 18 até o 24, eu só tomo um texto ali, tá? É muito importante você usar o texto na sua sala de aula. Aqui o nosso tempo é um tempo resumido, então eu tomo um versículo desse capítulo 2, eu me detenho no versículo 23 para nós argumentar aqui. Bem, esse versículo 23 mostra uma união perfeita, sabe? Que glorificam a Deus. Pois no versículo 23 diz, e disse Adão, esta é agora osso dos seus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa. Não esqueça isso. Deus diz, essa será chamada varoa, ou seja, fêmea, tá? Porquanto do varão foi tomada, do macho foi tomada. Então, Deus está ali formalizando a união, aquele relacionamento. Entre esses, Deus está formando macho e fêmea, tá bom? Varão e varoa. Isso eu acho muito interessante, né? A nossa introdução da nossa lição, a nossa introdução aqui, nesta lição, aprenderemos os princípios. Oh, que maravilha! Nesta lição, aprenderemos os princípios bíblicos de uma família sólida. Olha, que glorifica a Deus na sua natureza familiar. Eu acho isso aqui demais. Eu acrescentei aqui essa introdução para que você entenda já a situação que eu quero conduzir vocês. Perceba, nesta lição aprenderemos os princípios bíblicos de uma família sólida, tá? Família sólida, que glorifica a Deus na sua natureza familiar. Aí eu pontuo aqui, digo, será que a sua família glorifica a Deus na sua natureza familiar? Será que o seu casamento glorifica a Deus? Será que os seus filhos glorificam a Deus na sua natureza familiar? Tá? Então isso é muito importante e por isso que eu coloquei aqui destacando a expressão natureza. Tá? Muito, muito importante isso aqui. Bem, nós iremos analisar aqui, partindo desse ponto, os objetivos que serão explorados nesta lição. O primeiro objetivo que nós iremos explorar aqui nesta lição é abordar a família como um projeto de Deus. Nós iremos aqui abordar a família como projeto de Deus. Segundo, nós iremos elencar quais os fundamentos da família cristã. Quais são os fundamentos da família cristã? No terceiro ponto, nós iremos aqui esclarecer os princípios bíblicos de uma família. Nós iremos, no terceiro ponto, iremos esclarecer as sutilezas, melhor dizendo, terceiro ponto, as sutilezas da nova configuração familiar. Vamos observar aí como é que estão agora se configurando as famílias desse século XXI. E no quarto ponto, nós iremos pontuar aqui os princípios bíblicos de uma família sólida,
que glorificam a Deus. Eu botei aqui, eu acrescentei uma família sólida que glorifica a Deus. E a gente vai chegar lá. Bem, no nosso primeiro ponto da nossa lição, que a gente vai aqui abordar, primeiro ponto da nossa lição, vamos falar sobre por que a família é um projeto de Deus. Então, lá na sua classe, lá na sua aula, na sua igreja, onde você está coordenando, é o professor, é o aluno, se faça essa pergunta: por que a família é um projeto de Deus? Esse é o primeiro ponto da nossa lição, que nós iremos discutir aqui de maneira sólida, sadia, de maneira descontraída, de maneira alegre, para entender por que a família é um projeto de Deus. Bem, eu coloquei aqui por que a família é um projeto de Deus. Eu coloquei dessa maneira para que facilite o seu aprendizado nesta videoaula. Bem, porque é uma instituição aonde o próprio Deus é o projetista. Por que é um projeto de Deus a família? Porque é uma instituição aonde o próprio Deus é o projetor, ou seja, o projetista desta família. Bem, para que eu possa entender, a gente vai instalar. Deus, ele criou a família. Deus criou. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Mostra Deus como criador desse projeto. No Gênesis capítulo 12, versículo 3, mostra Deus como aquele que abençoa o projeto, aquele que investiu no projeto, aquele que fez o projeto avançar. Tá? Em Gênesis capítulo 3, no seu versículo 16, Gênesis 3,16, mostra Deus aqui multiplicando a família. Então, Deus criou, Deus abençoou e Deus multiplicou. Então, esse projeto não é um projeto da cabeça de um homem aqui terreno, não. Ou seja, esse modelo não é uma invenção ou a inovação dos crentes, tá? Mas sim de um Deus todo-poderoso, ao qual eu e minha família respeitamos, honramos e reverenciamos. Por quê? Porque esse projeto não é um projeto de um homem qualquer. Esse projeto não é um projeto da cabeça de alguém que disse, vamos criar uma família. Não, esse projeto é um projeto de Deus, que Deus criou, Deus abençoou e Deus multiplicou. Então, esse projeto. Por isso, eu me inclino, por isso eu honro, por isso eu respeito, por isso a minha família, ela é a base. A minha família, ela é honrada por Deus. A família é a célula máter, ou seja, a família é a célula mãe da sociedade. É a base de uma sociedade. Então, estão tentando destruir a base de uma sociedade para que gere um caos. Destruindo as famílias, está destruindo a base de uma sociedade. Estão tentando destruir um projeto que Deus criou, que Deus abençoou e que Deus multiplicou. Eu sei que esse projeto é um projeto de Deus. Por isso Deus disse para Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, Deus vai dizer, e abençoarei todas as famílias da terra. Então, esteja debaixo desta bênção que Deus tem para a sua casa. Família, um projeto de Deus. Partiremos para o segundo ponto da nossa lição. E o segundo ponto da nossa lição, nós aqui vamos agora compreender. Nós já elucidamos aqui nesse primeiro ponto sobre a proposta de abordar a família como um projeto de Deus. E agora
nós iremos observar nesse segundo ponto da nossa lição quais os fundamentos da família cristã que glorificam a Deus. Eu coloquei isso aqui para chamar a sua atenção observe, quais os fundamentos cristãos, quais os fundamentos da família cristã que glorificam a Deus. Pois, quando eu coloquei famílias cristãs que glorificam a Deus, porque hoje há um conceito de evangelho que se espalha, né? Os gospel que se espalha, e hoje todo mundo é crente na sua boca, né? Crente do seu modo, crente do seu jeito, e formam as suas famílias do seu jeito, do seu padrão. Por isso eu coloquei famílias cristãs que glorificam a Deus, porque pode ter alguma família por aí que se julgam ser cristã, mas porém não glorificam a Deus nas suas famílias. Então, por isso esse ponto eu acho interessante chamar a atenção aqui do meu caro professor, do meu caro aluno, para esse ponto, porque hoje temos aí diversos tipos de igrejas aonde os seus fundadores julgam ser cristãos, porém uma vida distanciada de Deus, com famílias também distanciadas de Deus. Mas eles julgam ser famílias cristãs. Mas será que essas famílias estão glorificando a Deus? Esse é um ponto para nós pensarmos, tá? Bem, de um casamento, os fundamentos, quais os fundamentos da família cristã que glorificam a Deus? Eu coloquei aqui 2 fundamentos de uma família cristã que glorificam a Deus, baseado na nossa lição. O primeiro fundamento é de um casamento monogâmico. Pronto. Ponto final. Primeiro fundamento aqui é de um casamento monogâmico. Isto é, um indivíduo só pode ter uma mulher. Ponto. Esse é um dos fundamentos de uma família cristã. O indivíduo só pode ter uma mulher. Casamento monogâmico. Da mesma forma, o casamento bíblico heterossexual, ou seja, macho e fêmea. Ou seja, o fundamento bíblico apresentado e baseado no sexo biológico. Deus baseia os fundamentos aqui da família cristã baseado no sexo biológico. Então, é muito interessante isso aqui, pois nessa conjectura e nesse fundamento aqui cristã não tem condições, não dá para colocar uma terceira pessoa, tá? Não dá para colocar uma terceira pessoa ou invenção. Não dá para se fazer uma invenção aqui, tá? Porque Deus está dizendo que o casamento é monogâmico, isso dá para a gente identificar com a ideia de monogâmico para que não venha a haver, não venha alguém tentar, de alguma maneira, trazer a ideia de poligamia, tá? Então Deus diz que o casamento é monogâmico. Bom, esse é o fundamento. E mais o que Deus? Outro fundamento, o casamento é heterossexual, ou seja, macho e fêmea. Se tiver uma terceira opção, não existe, porque está baseado na proposta biológica entre macho e fêmea. Biologicamente falando, só tem 2 gêneros, macho e fêmea. Então, Deus baseou o casamento dentro dessa construção aqui biológica, tá? Deus não criou uma terceira opção. Deus criou macho e fêmea. Bom, aqui não há espaço para uma terceira opção ou terceira pessoa dentro desse padrão, dentro dessa construção, dentro desse fundamento de uma família, tá, cristã que glorificam a Deus. Agora, se você quer uma família que não glorifica a Deus, aí você vai ter diversas maneiras de conjecturar, fundamentar, mas uma família cristã, eu torno aqui dizer cristã, que glorifica a Deus, ela tem esses prismas aqui que nós apresentamos. Primeiro, monogâmico e heterossexual.
ponto. Por que monogâmico? Para que não tenha ideia de poligamia. Também para que não haja aqui a ideia de heterossexual, para que não venha a haver aqui outra concepção. Tá bom? Então Deus deixou bem claro. Por isso está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo dando uma instrução a respeito ali a como deve ser o bispo, aquele que vão estar tendo matrimônio. E em Gênesis 1, versículo 27, o próprio Deus disse: criei macho e fêmea, os criei. E ponto final. Então esse é o fundamento, tá? Fundamento da família cristã que glorifica a Deus. Então esse é o nosso fundamento, tá bom? Vamos passar para o terceiro ponto da nossa lição, que eu acho um terceiro aqui um ponto mais para a gente aqui observar e discorrer esse terceiro ponto. Eu estou aqui pontuando para os irmãos de maneira aqui que eu estou pontuando, fazendo uma síntese do assunto, para quê? Para que os irmãos despertem na sua classe, busquem informação, traga lá um ponto. Eu achei um ponto interessante aqui, só que eu não falarei aqui, tá bom? Eu falarei na minha classe. A gente vai abordar esse assunto, vai fomentar aqui para desenvolver aqui pensamentos lá na nossa classe. Mas você pode buscar por que a família é um projeto de Deus. Quais os fundamentos da família cristã? Só pode ser esses dois, não tem outro fundamento. Então, vocês vão buscando. Aqui eu estou fazendo uma síntese, mostrando os fundamentos principais, tá? Que não pode haver uma distorção, tá? Então, você tem que fundamentar isso. Eu fundamento aqui esses dois pensamentos, esses dois para a família cristã, baseado em 1 Timóteo 3, versículo 2, e também em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Tá? O próprio Deus falando, e no Novo Testamento o apóstolo Paulo instruindo ali os irmãos. Tá bom? Então esse é o fundamento, uma família cristã que glorificam a Deus. Bem, eu queria pedir que os irmãos que estão me acompanhando até aqui, tá bom? Chegou até aqui. Gente, é uma síntese, dá para você compartilhar no seu grupo, dá para vocês fomentar lá na sua igreja, para que haja um crescimento na sua escola, tá bom? Para que desperte os outros para estar na escola. E eu peço que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Você que chegou até aqui, se inscreva no nosso canal. Também eu peço que vocês curtam, tá bom? Deixa lá o seu like, ou comente, isso me alegra e me incentiva para que eu possa estar aqui fazendo essas videoaulas para nós aprendermos mais sobre a palavra do nosso bondoso Deus. Bem, no terceiro ponto aqui da nossa lição, é um ponto mais crucial que eu quero chamar a sua atenção para esse terceiro ponto, meu caro professor, meu caro aluno da nossa EBD, tá? O nosso comentarista da nossa EBD, o pastor José Gonçalves, que tem abordado essa lição com a maestria, e eu louvo a Deus por isso. A gente observa aqui nesse terceiro ponto uma das sutilezas que, de maneira violenta, de maneira destruidora, tem tentado cercar a igreja e destruir a igreja, tá? Chamado de a sutileza aí da nova configuração familiar, a sutileza da nova configuração familiar. Então a gente vai observar aí, e há pelo menos 13 configurações familiar. Há pelo menos 13 configurações de família nesse século XXI. Qual eu dei uma pesquisada, analisei e tal. Só que dentre... há mais. Eu coloquei 13 aqui, mas há mais. Só que dentro dessas 13, eu separei 4 aqui. 4
configurações de família nesse contexto e nesse século XXI. Eu coloquei 4 aqui para nós observar essas configurações de família nesse contexto. Primeira configuração de família é a configuração eudemonista, não é demônios, tá bom? Eudemonista é a configuração de família múltiplas de pessoas, aonde a ideia deles é em busca da felicidade, pessoas que se reúnem ali e tal. E essa é algo perigoso, perigosíssimo demais. Eu até tenho algo para tratar lá na nossa classe sobre isso. O pastor José Gonçalves falando sobre um assunto que parte dessa formação de família. Eu achei interessante e eu vou levar para a nossa classe para a gente estar discutindo o assunto, tá bom? É uma conjectura estranha, tá? Que passa pela a outra lição que nós temos de chamar de porneia, tá? Porneia, e é algo muito estranho, muito estranho. Eudemonista é um conjunto é um conceito de família de múltiplas pessoas, é algo muito, muito horrível, tá? Bem, há também outro aqui conceito, né, ou configuração de família nesse século XXI, chamado de paralelas ou simultâneas. Essa também é um conceito que não tem assim tanta força, mas já vem descadeando, né, de maneira sutil também. Bem, esse conceito é o rapaz que tem 2 famílias. Um dia ele mora lá, outro dia ele mora cá, um dia ele dorme na casa de um, outro dia na casa de outra, porém, são 2 famílias, o qual ele é ali, chamado de famílias paralelas, ou famílias simultâneas. Ele tem 2 famílias, tá? 2 esposas, tá? E assim dessa natureza. Então, olha que conceito de família, né? E a gente fica se perguntando quem é amante, quem é oficial, ou tal, que casamento é esse? Mas esse também é uma das configurações familiar desse século XXI, tá certo? Bem, a outra formação também de família é a chamada de homoafetiva. Essa aqui também é uma das perigosas dessas configurações que nós citamos, essa família chamada de configuração familiar homoafetiva. Eu não chamo de casamento, mas chamo de parceria. É a parceira de fulano, é o parceiro de fulano, tal. Então, é dentro desse contexto. Então, essas ideias, essas ideologias que vai contrária à família. Então, essa é a ideia aqui de homoafetiva. Os irmãos percebem que é a ideia aqui de pessoas do mesmo sexo. Pessoas do mesmo sexo. Isso é perigosíssimo. E dentro dessa construção, a proposta que o STF já liberou, o STJ liberou, o CNJ já liberou, então essas famílias estão amparadas pela lei, tá bom? Estão amparadas pela lei e é algo que eles escolheram a praticar e a serem, então dentro dessa conjectura. Só que também existe a família chamada de formação familiar tradicional. Formação familiar tradicional. Que formação familiar tradicional é essa? É a família tradicional, pai, mãe e filhos. Essa é a família tradicional. Essa é a família bíblica que Deus estabeleceu, tá? Os outros, construção ou configuração de família, é uma inovação de alguém que está tentando. Só que nós respeitamos, tá bom? Nós respeitamos essa configuração familiar.
nós respeitamos. Assim também como nós queremos ter o respeito da nossa família tradicional, tá? Então, o respeito é mútuo. É o respeitando de lá e nos respeitando de cá, tá? Respeitando a nossa família tradicional, como nós respeitamos também a famílias aí, essa configuração de família que não é a tradicional, mas que são as outras, qual nós citamos aqui, que também nós cristãos respeitamos, tá? Por quê? Porque é uma escolha, tá? É uma escolha. Então a gente não pode intervir na escolha de ninguém. Então por isso eu aqui faço-me nesta videoaula dizer que nós respeitamos, tá bom, a configuração dessas famílias. A família homoafetiva, família paralela, a família eudemonista, nós respeitamos essas famílias. Eu, como cristão, eu respeito quem trilha por esse caminho e quem tem as suas famílias dessa natureza, eu respeito eles. Como também eu vejo aqui na nossa Bahia, nosso estado, também há um respeito para com a nossa família também tradicional, tá bom? Gente, partindo dessa ideia, só que a gente vai observar ainda nesse ponto uma das sutilezas chamada de gendequer. Uma das sutilezas chamada gendequer, que essa expressão gendequer não é uma expressão nossa, é uma expressão de fora, que vem para cá, tal. E dentro dessa expressão gendequer, que é uma categoria que auto se denomina, ele se denomina essa categoria, que não está relacionada a nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Ou seja, é uma pessoa que no caso seria neutra. Ou seja, ela não tem percepção do seu sexo, se ela é masculina ou se é feminina, não tem percepção. Só que aí há uma problemática dentro dessa proposta. Não se aceita essa pessoa que possui essa ideia de não binária, ou, em um termo mais elegante, que usa nos Estados Unidos, gendequer, que é a proposta de alguém que não se reconhece no corpo que está. Tá? Então, ele não se reconhece, então a pessoa é neutra. Ou seja, ele é macho, mas não se reconhece como macho. Ele é fêmea, mas não reconhece como fêmea. Então, ela fica neutra. Tá? E aí, dentro dessa proposta, isso é um problema. Por quê? Porque não é eu que estou dizendo, mas é a ideia biológica que diz, tá bom? Biologicamente falando, tá? Comprovado cientificamente, tá bom? Isso é um problema comportamental e emocional e não biológico. Isso aqui não é uma ideia minha, é uma pesquisa comprovada, tá bom? Cientificamente, tá certo? Fica claro para vocês que estão me ouvindo e quem sabe você enfrenta alguém na sua casa, sua família, que Deus o guarde, mas enfrenta uma dificuldade dessa natureza. Então, a ciência diz, biologicamente falando, que a proposta aqui é uma proposta comportamental, como também emocional, e não um problema biológico, tá bom? Não biológico, porque a pessoa nasce macho e nasce fêmea, ponto final, tá bom? Mas, olhando por esse ponto, a ideia aqui de pessoas que nascem assim, se comportam assim, é interessante que às vezes, se a pessoa respeitar o outro, o respeito é mútuo e recíproco. Só que às vezes as pessoas querem infiltrar, colocar na sociedade de goela abaixo as suas ideias, tá? As suas ideias, para que a sociedade abrace as ideias, e se a sociedade não abraçar suas ideias,
somos homofóbicos, somos quadrados. E quando eu fiz uma pesquisa aqui sobre as configurações de família, eu até tomei um susto quando eu olhei aqui uma expressão a respeito da família tradicional. Eles colocam como família antiga, tá? Em alguns sites por aí. Mas as pessoas têm que respeitar o outro. Eu não concordo com as práticas, mas respeito quem o pratica. Eu não concordo com o que faz, mas eu respeito aquilo, a pessoa. Tá bom? Então, fica claro. Então, quando a gente percebe aí, eles tentam, de alguma maneira, colocar aí essa proposta aí de genderqueer, é também uma negação das leis biológicas, que definem os sexos masculino e feminino. Eles estão negando a própria lei biológica. Tá? Então, a gente vê que vai contrária à palavra de Deus. Deus criou macho e fêmea. Bem, gente, essa configuração aí, a sutileza da nova configuração familiar, há pelo menos 13 aqui. Eu coloquei a 4. Ainda tem aquela família, né? Um homem para 4 mulheres. Tá? Que nem aquele rapaz do Brasil aí. Vou citar o nome dele, já morreu. Não era citar o nome dessa pessoa, tá bom? Mas ele tinha até em programas famosos, levava suas mulheres, tal, um homem para tantas mulheres, tal. Então essa era a configuração que eles queriam, a mídia queria impor na sociedade. Só que Deus projetou a família. Bem, partindo para o quarto ponto, para nós começarmos a encerrar aqui, para nós finalizarmos aqui o nosso quarto ponto, finalizamos aqui mostrando princípios bíblicos para uma família sólida. Princípios bíblicos para uma família sólida. Querido professor, você chegou até aqui? Então pega isso, aplica lá e vamos combater essas ideologias, tá bom? Então, princípios aqui bíblicos para uma família sólida. É dever dos pais que tem o pai que tem um papel predominante na base da formação familiar. É os pais que são, que tem a base, tá bom? Da formação familiar. São os pais que transmitem os valores aos seus filhos. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 9, Provérbios 1, versículo 8 e 9. Então, é os pais, é dever dos pais a formar os seus filhos. É dever do pai orientar seus filhos. É dever do pai, tá bom? Isso fica muito claro. Só que o Estado quer doutrinar nossos filhos e nossas crianças. O Estado não pode doutrinar nossos filhos e nossas crianças, tá bom? Infiltrando, colocando as ideologias que estamos aí, que nós colocamos aqui no terceiro ponto, essas novas construções familiares, o Estado está tentando colocar em nossos filhos. E isso não pode. Isso nós não baixaremos a cabeça. Nem tudo que está certo é moral. Não é porque é certo que é moral. É até certo. O STF assinou, o STJ assinou. É certo pelas leis, mas não é moral diante de Deus. Então, nós não baixaremos a cabeça dentro dessa conjectura. Os pais têm a obrigação de orientar seus filhos, de formar seus filhos de maneira com seus valores. Concluo aqui, a igreja só tem cooperado com o Estado para ter uma sociedade melhor em moral, em decência, em amor e etc. A igreja tem cooperado com o Estado. As famílias chegam, a igreja abraça, a igreja é constituída de famílias que algumas vão chegando, vão melhorando e vão se entregando à sociedade, e a sociedade vai melhorando através do trabalho da igreja, observando os princípios bíblicos, fortalecendo a família. Então, famílias é um projeto de Deus. E a família que Deus se agrada, a família forte, uma sociedade forte. Gente,
Vou ficando por aqui, louvando a Deus e agradecendo a Deus por mais esse privilégio, esta aula que eu tive com vocês e rogando-lhe as bênçãos de Deus para que você tenha uma classe, uma escola maravilhosa, tá bom? Cheia da presença de Deus. Deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e rogando também que vocês vá no meu canal, se inscrevam, compartilhe, comente, tá bom? Deixa lá o seu comentário que eu vou ler o seu comentário e vou também aqui acrescentar alguma coisa. Gente, Deus abençoe, forte abraço, querendo Deus, até a próxima aula, se assim o Senhor quiser. Tchau, tchau, Deus abençoe.